Bom dia, pessoal. Vou ler aqui para vocês um trechinho do livro do professor Stephen Hawking, Uma Breve História do Tempo, que fala sobre o que a gente vem discutindo desde o início do ano, né? Evolução de modelo planetário, cosmologia. Esse livro é importante para eu poder construir as nossas aulas. Eu estou relendo ele, pensando aí em planejamentos e estratégias para esse momento em que a gente está à distância. E a primeira parte do livro ela é muito importante e reúne de maneira bem resumida tudo que a gente discutiu até agora. Eu vou ler para vocês, tá? Nossa imagem de universo. Certa vez, um renomado cientista, alguns dizem que foi Bertrand Russell, proferiu uma palestra sobre astronomia. Ele descreveu o modo como a Terra orbita o Sol e como o Sol, por sua vez, orbita o centro de uma vasta coleção de estrelas que chamamos de nossa galáxia. Ao fim da palestra, uma senhorinha no fundo da sala levantou-se e disse: "O que o senhor acabou de falar é bobagem. Na verdade, o mundo é um prato achatado apoiado no dorso de uma tartaruga gigante." O cientista abriu um sorriso de superioridade antes de perguntar: "No que esta tartaruga está apoiada?" "O senhor é muito esperto, rapaz, muito esperto", respondeu a mulher. "Mas tem tartarugas até lá embaixo." A maioria das pessoas acharia um tanto ridícula a imagem do nosso universo como uma torre infinita de tartarugas. Mas por que acreditamos saber mais do que isso? O que sabemos sobre o universo e como sabemos? De onde ele veio e para onde está indo? O universo teve um começo? Se teve, o que aconteceu antes? Qual é a natureza do tempo? Um dia ele vai chegar ao fim? Podemos voltar no tempo? Avanços recentes na física, em parte possibilitados por novas tecnologias fantásticas, sugerem respostas a algumas dessas questões tão antigas. Um dia, talvez essas respostas pareçam tão óbvias para nós quanto a Terra orbitando o Sol, ou talvez tão ridículas quanto a Torre de Tartarugas. Só o tempo, seja lá o que isso for, dirá. Já em 340 a.C., o filósofo grego Aristóteles foi capaz de apresentar em sua obra Sobre o Céu dois bons argumentos para a crença de que a Terra era uma esfera redonda e não um prato achatado. Primeiro, ele percebeu que os eclipses lunares eram causados pela Terra ao se posicionar entre Sol e a Lua. A sombra da Terra no satélite era sempre redonda, o que só aconteceria se nosso planeta fosse esférico. Se fosse um disco achatado, a sombra seria alongada e elíptica, a menos que o eclipse ocorresse sempre em uma época em que o Sol ficasse diretamente sobre o centro do disco. Segundo os gregos sabiam por suas viagens que a estrela polar parecia em uma parte mais baixa do céu quando vista do sul do que quando vista de regiões mais setentrionais. Uma vez que a estrela polar fica no zeniche do Polo Norte, ela parece estar diretamente acima de um observador nesse ponto geográfico, mas para uma pessoa olhando do Equador, parece bem próxima do horizonte. Pela diferença na posição aparente da estrela polar no Egito e na Grécia, Aristóteles até apresentou uma estimativa de que a circunferência da Terra era de 400 mil estádios. Não se sabe a medida exata correspondente a um estádio, mas é provável que fosse algo em torno de 180 metros. O que faria da estimativa de Aristóteles mais ou menos o dobro do número aceito atualmente. Os gregos tinham ainda um terceiro argumento de que a Terra devia ser redonda. Por que outro motivo veríamos primeiro as velas de um navio se aproximando do horizonte e só depois o casco? Aristóteles achava que a Terra era estacionária e que o Sol, a Lua, os planetas e as estrelas moviam-se em órbitas circulares ao redor dela. Ele acreditava nisso porque sentia, por motivos místicos, que a Terra era o centro do universo e que o movimento circular era o mais perfeito. No século II d.C., essa ideia foi aperfeiçoada por Ptolomeu em um modelo cosmológico completo. Nosso planeta ficava no centro, cercado por 8 esferas que incluía a Lua, o Sol, as estrelas e os 5 planetas conhecidos na época: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Aquele modelo de casca de cebola. Cadê? Tem um desenho aqui. Deixa eu só virar a página. As esferas concêntricas.
Tá. Os planetas moviam-se em círculos menores ligados em suas respectivas esferas, o que explicava as trajetórias um tanto complicadas observadas no céu. A esfera mais exterior abarcava as estrelas denominadas fixas, que sempre ficam nas mesmas posições em relação às outras, mas giram juntas pelo céu. O que havia além da última esfera nunca ficou muito claro, mas sem dúvida não era parte do universo observável pela humanidade. O modelo de Ptolomeu ofereceu um sistema razoavelmente preciso para prever as posições dos corpos celestes no firmamento. No entanto, a fim de fazê-lo de forma correta, Ptolomeu precisou aventar a hipótese de que a Lua seguia uma trajetória que às vezes a deixava 2 vezes mais próxima da Terra. Isso significava que a Lua devia, de vez em quando, parecer 2 vezes maior. Ptolomeu reconhecia essa falha, mas ainda assim, de modo geral, seu modelo foi aceito, embora não de modo universal. A Igreja cristã o adotou como a imagem do universo que estava de acordo com as Escrituras, pois tinha a grande vantagem de deixar bastante espaço além da esfera das estrelas fixas para o céu infinito. Contudo, um modelo mais simples foi proposto em 1514 pelo padre polonês Nicolau Copérnico. No início, talvez devido ao medo de ser estigmatizado como herege pela Igreja, Copérnico divulgou seu modelo sob anonimato. Sua ideia era de que o Sol ficava estacionário no centro e a Terra e os planetas se moviam em órbitas circundantes em torno dele. Quase um século se passou até que essa ideia fosse levada a sério. Então, 2 astrônomos, o alemão Johannes Kepler e o italiano Galileu Galilei, começaram a apoiar publicamente a teoria copernicana, depois do fato de que as órbitas que ela previa não casavam muito bem com os resultados observáveis. O golpe de misericórdia na teoria aristotélica ptolomeica veio em 1609. Nesse ano, Galileu começou a observar o céu noturno com um telescópio que acabara de ser inventado. Quando olhou para Júpiter, descobriu que o planeta era acompanhado por diversos pequenos satélites ou luas que orbitavam à sua volta. Isso significava que nem tudo tinha de orbitar diretamente a Terra, como Aristóteles e Ptolomeu tinham proposto. Claro que ainda era possível acreditar que a Terra ficava estacionária no centro do universo e que as luas de Júpiter moviam-se em trajetórias muito complicadas em torno do nosso planeta, dando a impressão de que orbitavam Júpiter. Entretanto, a teoria de Copérnico era muito mais simples. Nesse meio tempo, Johannes Kepler modificara a teoria de Copérnico, sugerindo que os planetas não se moviam em círculos, mas em elipses. Uma elipse é um círculo alongado. As previsões, enfim, passaram a bater com as observações. Para Kepler, órbitas elípticas eram só uma hipótese ad hoc e aliás, das mais execráveis, porque elipses eram claramente menos perfeitas que círculos. Tendo descoberto quase por acidente que órbitas elípticas enquadravam-se bem nas observações, ele não podia conciliá-las com sua ideia de que forças magnéticas faziam os planetas orbitar o Sol. Só bem mais tarde, em 1687, surgiu uma explicação, quando Sir Isaac Newton publicou Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, provavelmente a obra mais importante já editada nas ciências físicas, o livro de Newton, Principia. Nela, Newton não apenas apresentou uma teoria de como os corpos se movem no espaço e no tempo, mas também desenvolveu a complexa matemática necessária para analisar esses movimentos. Além disso, Newton postulou uma lei da gravitação universal, segundo a qual todo corpo no universo seria atraído para todos os outros corpos por uma força que se intensificava quanto maior fosse a massa dos corpos e quanto mais perto estivessem uns dos outros. Pessoal, é aqui que a gente está, né? Na lei da gravitação universal. A gente falou de evolução dos modelos planetários em 2 páginas. O Stephen Hawking resumiu tudo que a gente falou até aqui. E a gente está falando agora de gravitação, falando sobre maré, tá? O vídeo já está grande. Eu espero que vocês tenham chegado até aqui, sobrevivido a essa narrativa. O livro é muito bom, tá? Quando a gente voltar, espero que não demore mais tanto. Se vocês tiverem interesse, eu posso ler mais algumas partes junto com vocês, tá bom? E quem puder ter o livro, eu recomendo. Ele vai ficando mais complicado à medida em que você vai avançando, vai aparecendo coisas aqui bem complicadas, mas é um livro para a vida toda, para ler e reler, é o que eu faço.
até hoje tem partes que eu ainda vou entender que não entendi ainda. Tá bom? Beijão, se cuidem, até a próxima.